A profecia bíblica está ganhando contornos assustadoramente reais diante dos nossos olhos. E quase ninguém está percebendo o que isso significa. Os eventos envolvendo Israel nas últimas semanas não são apenas acontecimentos políticos. Eles ecoam um cenário que Jesus descreveu com detalhes no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Essa é uma das profecias mais poderosas e sérias da Bíblia. E quando comparamos o que está escrito ali com os eventos atuais, fica impossível não perceber semelhanças impressionantes. Seria esse o início do que Jesus chamou de princípio das dores? Neste vídeo, você vai entender por que a palavra de Deus nos prepara para tempos como estes. E no final, vai descobrir algo que pode mudar completamente sua visão sobre os dias em que vivemos. De que cidade você está assistindo? Escreva nos comentários sua cidade. Quero saber até onde essa mensagem profética está chegando. Você também sentiu que algo diferente está acontecendo com o mundo? As últimas notícias envolvendo Israel têm chamado a atenção. E embora muitos enxerguem apenas um conflito regional, quem conhece a Bíblia percebe algo muito maior se desenhando. Porque não é só política, não é só estratégia, é profecia. Na profecia bíblica, Israel não é apenas mais uma nação. Israel é o ponteiro do relógio profético de Deus. Tudo começa e termina ali. E cada movimento em torno dessa terra tem significado espiritual. Quando Jesus foi questionado pelos seus discípulos sobre o sinal da sua vinda e do fim dos tempos, ele não respondeu com mistérios, nem com discursos genéricos. Ele foi direto, conforme mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 7. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Agora para e pensa. Não é exatamente isso que estamos vendo acontecer? Engano, confusão global, movimentações envolvendo Israel. Tudo parece se alinhar com o que Jesus profetizou. Não estamos dizendo que já entramos na grande tribulação, mas ignorar esses sinais seria no mínimo imprudente espiritualmente. Quando começarem a acontecer estas coisas, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Meus amigos, quando os olhos naturais enxergam crise, os olhos espirituais enxergam revelação. E é justamente agora que precisamos voltar ao que Jesus disse no Evangelho de Mateus 24. Porque o que vem a seguir nessa profecia muda tudo o que muitos cristãos pensam sobre os últimos dias. Imagine estar diante do próprio Jesus e ouvir da boca dele o que vai acontecer nos últimos dias da humanidade. Foi exatamente isso que os discípulos vivenciaram, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24. A cena começa quando Jesus sai do templo e declara algo impressionante. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Diante dessa afirmação, os discípulos se aproximaram dele no Monte das Oliveiras e fizeram uma das perguntas mais significativas da história da fé cristã. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. A resposta de Jesus foi mais do que uma previsão. Foi uma revelação profética profunda, conhecida como o Sermão Profético, onde ele descreve os sinais que antecederiam sua volta. Ele falou sobre falsos messias, confrontos entre nações, instabilidade no mundo, perseguições, crises espirituais e fenômenos celestiais. Um verdadeiro mapa profético dos últimos dias. E o mais impressionante, Jesus não usou enigmas. Ele falou com clareza, como um pastor que ama suas ovelhas e quer prepará-las. O sermão profético de Jesus é interpretado de maneiras diferentes entre estudiosos. Alguns entendem que Jesus estava se dirigindo profeticamente ao povo de Israel, tratando dos eventos futuros ligados à grande tribulação. Segundo essa perspectiva, o capítulo não se refere diretamente à igreja, que, conforme essa visão, será arrebatada antes da tribulação. Mesmo assim, as palavras de Jesus continuam sendo um poderoso chamado à vigilância e ao discernimento espiritual para todos aqueles que desejam permanecer firmes diante dos tempos difíceis. Mateus 24 é considerado um dos textos mais reveladores sobre o futuro. Ele nos mostra como será o cenário espiritual e global antes da volta gloriosa do Senhor Jesus.
E tudo começa com uma advertência. Vede que ninguém vos engane. Mas por que Jesus começou justamente com o engano? O que isso revela sobre o tempo em que vivemos? E como isso se conecta com o livro do Apocalipse? Você está pronto para descobrir conexões que vão te deixar impressionado. Porque o que Jesus descreve a seguir vai te fazer repensar tudo sobre os últimos dias. Depois de alertar sobre o engano, Jesus prossegue revelando uma sequência de sinais que antecederiam os tempos finais. E o que Jesus descreve a seguir é um mundo em convulsão moral, espiritual e social. Mas espera, você percebe o que isso significa? Esse retrato não é apenas uma descrição de eventos isolados. É uma visão clara do estado de um planeta desconectado do Criador, colhendo as consequências do distanciamento espiritual. Perceba que esses sinais vêm de várias direções. Há desequilíbrio entre os povos, escassez material e abalos naturais. Mas todos eles têm uma origem comum: o coração humano longe de Deus. Jesus continua dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 8, que todas essas coisas são o princípio das dores. Essa expressão princípio das dores é extremamente significativa. Ela não representa o fim, mas o início de um processo doloroso e inevitável, como as contrações que antecedem o nascimento de uma criança. Assim como o parto se aproxima à medida que as dores aumentam, esses sinais indicam que a consumação dos tempos está se aproximando. É o mundo, como escreveu o apóstolo Paulo, aguardando a redenção final. Muitos estudiosos entendem que esses acontecimentos representam o início de um período profético chamado de Grande Tribulação. E o que impressiona é que há uma harmonia surpreendente entre as palavras de Jesus e o que está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 6. Você vai ficar impressionado com essa conexão. Quando o apóstolo João viu o Cordeiro abrir os selos, os primeiros acontecimentos descritos por ele se alinham com os sinais mencionados por Jesus no sermão profético. E quando analisamos esses selos um a um, começamos a enxergar o cenário com ainda mais clareza. Quando o primeiro selo se abre no livro do Apocalipse, uma visão impressionante se revela. Surge um cavalo branco. Está escrito no Apocalipse 6:2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas aqui está algo que muitos não percebem. Embora o branco simbolize pureza, este cavaleiro carrega um arco, um instrumento de conflito disfarçado de paz. Muitos estudiosos entendem que este cavaleiro representa uma figura de engano, uma liderança que surge com aparência de paz, mas que na verdade inaugura um tempo de sedução espiritual. Perceba como isso se conecta perfeitamente com o que Jesus declarou em Mateus 24:5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora observe o que acontece. O segundo selo é aberto, e outro cavalo aparece, desta vez vermelho, a cor que representa conflito e instabilidade. No Apocalipse 6:4 está escrito, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado tirar a paz da terra. A paz ilusória do primeiro cavaleiro se desfaz rapidamente. Jesus já havia alertado sobre exatamente isso, conforme Mateus 24:7. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E então vem algo que deveria nos fazer refletir profundamente. O terceiro selo é aberto e aparece um cavalo preto, a cor da escuridão e da escassez. Apocalipse 6:5-6 descreve, e o que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão, 1 quilo de trigo por 1 denário. Você consegue imaginar um dia inteiro de trabalho para comprar apenas 1 quilo de trigo? Esse selo representa escassez e desequilíbrio econômico extremo, o que se alinha perfeitamente ao que Jesus disse sobre fomes em vários lugares. Mas o que vem a seguir é ainda mais solene. Quando o quarto selo é aberto, surge um cavalo amarelo, a cor que representa fragilidade e fim. Está escrito no Apocalipse 6:8. E o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para ferir a 4ª parte da terra. Para aí reflete sobre essa progressão. Engano que leva ao conflito, conflito que gera escassez e escassez que resulta em consequências devastadoras. Esses 4 selos, engano, perda da estabilidade, escassez e destruição,
ecoam exatamente os mesmos sinais que Jesus chamou de o princípio das dores. Você está conseguindo ver essas conexões? Me diga nos comentários se isso está fazendo sentido para você. E mesmo em meio a esse cenário sombrio, Deus mostra que não abandonou seu plano de salvação. No Apocalipse 7, aparece um grupo especial, 144 mil israelitas selados, levantados para proclamar o evangelho do reino durante a tribulação. Mas aqui está onde a profecia se torna ainda mais específica. Em meio a tudo isso, uma figura profética ganha destaque nas palavras de Jesus, a figueira. E quando ele falou sobre ela, estava revelando muito mais do que uma parábola. Estava apontando diretamente para Israel. O relógio de Deus na profecia está registrado no Evangelho de Mateus 24:32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira, em muitas interpretações bíblicas, é compreendida como um símbolo de Israel. E segundo essa linha de entendimento, quando essa figueira voltasse a florescer, ou seja, quando Israel voltasse a existir como nação, isso marcaria um ponto crucial no relógio profético. Foi exatamente isso que aconteceu em 1948, quando, após quase 2000 anos de dispersão, Israel foi restabelecido. Muitos estudiosos interpretam esse evento como um marco profético, o brotar das folhas que indica que o tempo da colheita está se aproximando. É como se Deus estivesse dizendo ao mundo: o relógio profético voltou a contar. E no versículo seguinte, o Senhor reforça a urgência desse sinal. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Esse ele é o Filho do Homem, o Messias prometido, voltando para estabelecer seu reino. Para muitos estudiosos e cristãos ao redor do mundo, isso indica que estamos vivendo num tempo profético especial. Israel, nessa visão, não é apenas uma nação entre outras, mas um marco visível do plano de Deus se desenrolando diante do mundo. E é por isso que todo o movimento ao redor de Israel carrega um peso espiritual. Não importa se os jornais ignoram ou distorcem. Quem conhece as profecias sabe que Israel está no centro do propósito divino. Mas Jesus também deixa uma advertência forte logo em seguida. E é sobre isso que precisamos refletir agora. O perigo de viver distraído, mesmo vendo os sinais diante dos olhos. Jesus nunca revelou os sinais do fim apenas para satisfazer a curiosidade humana. Ele falou com amor, como quem deseja despertar o coração adormecido dos seus filhos. Depois de ensinar sobre a figueira, ele fez uma advertência direta que ecoa até hoje. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Essa frase é simples, mas carrega um peso eterno. Jesus sabia que muitos se distrairiam com as coisas deste mundo, que as preocupações da vida, o conforto, os prazeres e até mesmo as distrações religiosas poderiam afastar as pessoas da vigilância espiritual. Que logo depois ele contou uma parábola que nos faz refletir profundamente, a do servo fiel e do servo negligente. Em Mateus 24:45-47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento no tempo certo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Mas em seguida vem o contraste. O servo mau pensa que o Senhor está demorando e passa a viver como se não houvesse prestação de contas. Ele se entrega à negligência e, quando o Senhor retorna inesperadamente, ele é surpreendido em sua infidelidade. Essa é uma das mensagens mais sérias do sermão profético. Não saber o dia e a hora não é uma desculpa para viver distraído. Pelo contrário, é um chamado para viver em constante prontidão, como quem espera pelo retorno do rei a qualquer momento. Jesus também mencionou um sinal ainda mais solene, a chamada abominação desoladora. Esse termo, que aparece no livro do profeta Daniel, refere-se a um evento profético crucial que acontecerá no meio da última semana das 70 semanas proféticas. Jesus alertou: quando virdes que a abominação da desolação estiver no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Essa advertência revela o quão grave será esse momento na história profética de Israel. É mais um chamado à vigilância, mas há ainda um alerta crucial que Jesus nos deixou e que hoje precisa ser mais lembrado do que nunca:
O engano espiritual. Jesus não apenas profetizou sinais no mundo físico, mas também alertou que falsos profetas surgiriam distorcendo a verdade para benefício próprio. E hoje isso se cumpre diante dos nossos olhos. Há quem use as profecias apenas para atrair multidões, manipular corações, espalhar medo ou conquistar seguidores. E tudo isso em nome de Deus. O verdadeiro servo de Cristo não manipula a palavra. Ele a transmite com temor, fidelidade e amor pelas almas. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas os sinais estão diante de nós. E o Espírito Santo continua sussurrando à igreja: estejam prontos. A profecia não foi dada para alimentar debates. Foi dada para despertar corações. Se você sente que Deus está te chamando para viver com mais vigilância, mais fé e mais santidade, esse é o momento. Não deixe que a rotina te distraia. Não deixe que o conforto te adormeça. Não ignore os sinais dos tempos. Agora me diga, de que cidade você está assistindo? E essa mensagem tocou seu coração? Você sente que precisa se preparar espiritualmente? Escreva nos comentários. Viva como quem espera o noivo. Persevere e guarde a palavra. Ame a vinda do Senhor. Jesus está voltando. Que Ele nos encontre fiéis.